Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira da Paixão, nós lembramos do sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz, por amor a nós, para nos salvar e nos libertar dos pecados. E como saudação nessa manhã, eu quero ler para vocês o que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 a 25. Lá diz: por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Nós fomos resgatados, nós fomos trazidos de volta. Éramos como ovelhas sem pastor. Nós queremos louvar e engrandecer esse Deus, que demonstrou tamanho amor por nós, a ponto de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz. Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Pai eterno, Deus poderoso, nós somos profundamente gratos a Ti, porque o Senhor fez tal sacrifício por nós, a ponto de morrer naquela cruz, para nos dar acesso ao Pai novamente. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não desistiu, o Senhor foi até o fim e o Senhor morreu por amor a cada um de nós. Nós queremos ter isso em mente e queremos pedir, traz a nossa memória a cada instante e não apenas uma vez por ano, que o Senhor fez isto como prova de amor. Nós somos gratos. Em nome de Jesus consagramos este tempo a Ti, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E pedimos fala ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ouvir alguns louvores e meditar na palavra de Deus. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo.
quero te ver. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
Criador. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Esse mundo vive em dor, pois a Deus abandonou. Esse mundo se destrói buscando encontrar o amor. Mas um gesto de bondade pode ser a solução. Traz ao mundo a esperança, em Jesus a salvação. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Vou testemunhar do amor. Você já deve ter ouvido mais de uma vez um ditado popular que diz que depois da tempestade vem a bonança, ou que depois da tempestade vem a calmaria. O que talvez a gente não se perguntou em nenhum momento nesse período é quanto tempo dura uma tempestade. Nesses dias que nós temos enfrentado quarentena, nesses dias que nós estamos sentindo falta de um abraço, por vezes cansados, deprimidos, esse ditado vem à tona. E meditando na palavra para trazer nessa manhã, eu pensei nesse ditado. E eu fiquei me perguntando quanto tempo duraria uma tempestade. Nós queremos não meditar na tempestade em si, mas nós queremos refletir em alguns pontos sobre ela. E para isso eu quero convidar você a nós estudarmos mais uma vez um texto sobre o momento em que Jesus anda sobre as águas. Eu quero primeiramente ler com vocês o texto que se encontra em Marcos capítulo 6, versículo 47 e 48, apenas como uma introdução no momento. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Me chama a atenção, especialmente no Evangelho de Marcos, esse fato de que eles estavam remando com grande dificuldade. Discípulos que, antes de serem chamados discípulos, eram pescadores, pessoas que tinham habilidade com um barco, habilidade, de estar com esse barco no mar. E o texto de Marcos traz um detalhe que para mim é muito rico, onde ele diz que eles remavam com grande dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Esse mesmo relato ele se encontra no Evangelho de Mateus, e continuando após esse detalhe de Marcos, diz o texto, Mateus capítulo 14, a partir do verso 25. Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo."
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Meditando nessa palavra de Pedro, em meio a esse momento todo que nós temos vivido, acredito que nós podemos tirar algumas lições para nossas vidas. Eu acredito que o momento atual ele é um momento para mais uma vez nós refletirmos e vermos outros pontos talvez que nos fogem desapercebido. Pedro é aquele discípulo que nós já conhecemos um pouco afoito, apressado nas palavras, uma pessoa que não pensa antes de falar. Mas Pedro é um discípulo de extrema coragem por se expor. E diante desse texto bíblico, mais uma vez na sua pressa em responder a Jesus, ao ver o seu mestre, ele pede uma prova. Se é mesmo, Senhor, então eu quero ir até o teu encontro. Então, Pedro, ele tem uma atitude de coragem quando ele pede para ir a esse encontro. Diante dessa situação dos discípulos, em meio ao mar e diante de uma tempestade, de eventos que sopram contra eles, a gente pensa nessa questão da adversidade, nós precisamos admitir que é preciso ter coragem para atravessar essa turbulência. E quando se fala em coragem, não necessariamente vai ter a ausência do medo. Nós podemos ver aqui com Pedro que ele pede para ir ao encontro de Jesus. E até então está indo tudo bem. Até o momento em que Pedro está com os olhos fixos em Cristo Jesus, Pedro está com os pés fora do barco, ele está andando sobre as águas. Porém, a partir de um determinado momento, Pedro começa a olhar à sua volta e ele começa a perceber a situação em que ele se encontra. Talvez lá no seu íntimo Pedro tenha dito, que louco que eu fui. O mar está agitado, está revolto, o vento está batendo. E à medida que Pedro desvia o olhar de Jesus para a circunstância à sua volta, Pedro tem medo. E o medo produz em Pedro, talvez o se debater, e o texto diz que Pedro começa a afundar. Então nós podemos tirar como lição nesse momento que, dependendo de onde o nosso olhar está posto, o sentimento que nós temos, ele muda. Diante do medo, Pedro está afundando. Mas ao afundar, o Pedro, ele lembra de pedir socorro. E prontamente Jesus estende a sua mão e tira daquela situação. E ao chegar no barco, o mar se acalmar, Jesus questiona os discípulos sobre o tamanho da sua fé. Então, neste primeiro momento, o que nós podemos lembrar, o que nós podemos tirar de lição diante dessa circunstância que nós estamos vivendo em 2020, de quarentena, de vírus, de incertezas? Interessante que nós temos aqui dois Pedros, né? Nós poderíamos falar do Pedro antes e depois daquele encontro com Cristo. Esse mesmo Pedro, anos depois de ter convivido com Jesus Cristo, de ter aprendido com o Mestre e de ter passado por tempestades e outras adversidades da vida, quando ele escreve a sua carta, ele tem uma palavra para nós de exortação que mostra alguém que foi trabalhado ao longo dos anos e que teve a sua fé e a sua confiança aprimorados, aprofundados em Deus. Eu quero ler com vocês 1 Pedro. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, versículos 3 até o 9. E lá diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia,
Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Que palavra tão rica de uma pessoa que lá atrás, 10 mais anos atrás, era uma pessoa que falava sem pensar. Sequer parece estar falando do mesmo Pedro. Então, observe, querido, que aqui a experiência, inclusive da tempestade e da adversidade, a experiência tem transformado o Pedro numa pessoa que sabe o que está falando. Não é alguém que está olhando de fora, mas é alguém que experimentou o cuidado de Deus. Esse Pedro mais maduro, mais experiente, ele agora na sua carta ele exorta os cristãos a exultar, a celebrar, mesmo que por um período curto de tempo nós estejamos passando por provações e estejamos entristecidos. E por que Pedro pode dizer por pouco tempo? Porque se comparado à glória que está por vir, se comparado a toda uma eternidade, o momento de tribulação, o momento de provação, ele é passageiro. E Pedro ele diz que nós estamos protegidos por Deus. Ele ainda diz que nós passemos por isso para que aquilo que está acontecendo neste momento comprove a fé que nós temos. A fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos. E diante das adversidades que nós vivemos, assim como Pedro lá em Mateus, lá nos Evangelhos, nós corremos o risco de desviar o nosso olhar e de nos apavorar com as coisas acontecendo à nossa volta. Por isso é tão importante que os nossos olhos estejam fixos em Deus, fixos lá na frente, fixos lá no alto, em Cristo Jesus somente. Porque a nossa fé, ela está tendo a oportunidade de ser refinada, de ser provada. Ali fala refinado pelo fogo. Imagina que o metal precioso, ele antes de estar pronto no mercado, ele passa pelo fogo, ele passa por um processo que se ele pudesse falar, ele diria, não é fácil. Nós estamos sendo provados e a nossa fé tem a oportunidade de ser amadurecida diante das circunstâncias. Pedro ele também fala que mesmo não tendo visto a Cristo, vocês o amam. O crer, que é a certeza daquilo que eu não vejo. E ele continua dizendo que isso está gerando, isso está redundando em salvação das nossas almas. Se os nossos olhos estão postos no agora, nós desistimos. E o que a experiência vivenciada por Pedro e as suas palavras e o momento atual que nós vivemos tem a ver com a sexta-feira da paixão e o sacrifício de Cristo? Querido, Deus se fez homem e em Jesus nós temos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E este Jesus Cristo, homem,
Ele nos ouve e Ele nos entende. Prova disso foi tudo que Ele passou na cruz e antes. Ao lermos Mateus 26, versículos 38 e 39, nós vemos um Cristo indo para o Calvário, sofrendo, entristecido e angustiado. E lá, Jesus ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, Jesus Cristo, homem, ao ir para o Calvário, ele sente o peso de tudo aquilo que está para acontecer. Ele vai carregar sobre as suas costas o peso do pecado de toda a humanidade. E ele demonstra sim tristeza e angústia, a ponto de pedir a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele momento. Então, esse Deus que morreu na cruz, ele nos entende. Quando em momentos de angústia, de dúvida e de medo, a gente pede: Senhor, se possível, afasta de nós esse vírus, afasta de nós a dificuldade. Porém, que a gente possa aprender com Jesus Cristo a também concluir as nossas palavras dizendo: mas não seja como nós queremos, mas sim como tu queres. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ela vai peneirar, sim, a nossa fé, ela vai nos aprofundar num conhecimento, numa vivência com Deus. Seguindo adiante, ainda nesse momento, quando Jesus já está na cruz, diante dele ali, né, há duas pessoas crucificadas ao seu lado, dizendo que se Jesus quisesse, ele poderia descer daquela cruz, e sim, ele poderia. Mas ele sabia qual era o propósito que ele deveria cumprir. Em Mateus 27, versículo 46 em diante, eu vou ler apenas alguns trechos para vocês. Exatamente ali, poucos segundos antes da morte, diz que houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E mais adiante ele diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Na cruz, nos últimos momentos de Jesus, ele chega a expressar um abandono de Deus. Talvez no auge da sua humanidade, quando todo o pecado da humanidade recai sobre ele, no último suspiro que ele dá. Quando pode ser dito então que está consumado. Ali há um breve momento de separação entre o Deus soberano e o Jesus homem. Jesus ele se entrega e ele expressa a sua humanidade em momentos em que ele sofre, em que ele está angustiado. E nós podemos louvar o nome desse Deus, porque esse Deus nos entende. Já está feito, já está consumado. Nós já recebemos em Cristo a remissão dos nossos pecados. Nós continuamos sim angustiados. Nós continuamos sim entristecidos, não só por um coronavírus, mas diante de tantas outras situações na nossa vida. Mas nós somos chamados a colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Nesses dias nós somos chamados a vivenciar uma fé que até então nós talvez não experimentamos. Nós somos chamados nesse dia a viver uma confiança que até então nós jamais havíamos experimentado. Confiar em Deus é a melhor coisa que nós fazemos. Com certeza você tem na sua vida, se você olhar para trás,
momentos em que você pôde dizer, sim, eu já confiei em Cristo e Ele nunca me abandonou. E não vai ser agora que Ele vai abandonar. Por isso, lembre nesse dia do sacrifício que Jesus fez na cruz. Foi por amor a mim e a você. Ao longo dessa semana, meditando nessa palavra, consolando algumas pessoas, houve dias em que eu me vi angustiada. A incerteza do que virá, a dúvida sobre retorno às aulas, toda a situação vivida nesses dias, ela também vem sobre nós. E nós temos escolhas a fazer. Abandonar tudo ou se agarrar mais ainda nesse Deus. Eu quero me agarrar nele. Eu quero ter mais confiança. Eu quero que a minha fé seja sim provada pelo fogo. Mas eu quero fazer isso agarrada a Cristo. Eu quero fazer isso assim como Pedro, quando ele pede socorro a Jesus. Jesus estende a sua mão. Eu quero sim estar agarrada às mãos deste Cristo. Em dias em que nós não sabemos em quem confiar, no Ministério da Saúde, no governo, seja em quem for, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que esse Deus, Ele não é homem para mentir. E eu convido você a refletir ao longo desse dia no sacrifício redentor de Cristo naquela cruz. E se agarrar a Ele. E sim, ter coragem de pedir a Deus, aprofunda a minha fé, refina a minha fé, e que isso seja para o louvor da Tua glória, para que nós saiamos dessa situação mais e mais firmados em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Nós queremos entregar tudo nas mãos do Senhor. Pai amado, Senhor Deus bendito, mais uma vez, Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor morreu naquela cruz por amor a cada um de nós. Pai, queremos Te pedir, nos dá força para passarmos pelas circunstâncias da vida com os nossos olhos fixos em Ti e não à nossa volta. Deus, segura firme na nossa mão e não nos deixa nos distrair e não nos deixa nos desviar. Queremos seguir firmes contigo. Amadurece a nossa fé e a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em Ti descansarei.
Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo, tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo, tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és meu Deus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Deus te abençoe.